Finalmente. Esta é a sua última chance. Depois disso, não haverá retorno. Se tomar a Blue Pill, fim da história. Vai continuar assistindo videozinhos de dicas de inglês no YouTube, gastando centenas de reais por mês com cursinhos caros, enriquecendo escolas multimilionárias e gurus da internet, sem nunca alcançar a fluência. Se tomar a Red Pill, você fica no vídeo, e eu vou te mostrar o porquê cursos tradicionais não funcionam, e também vou te mostrar o que de fato vai fazer você falar inglês. Existem diferentes métodos empregados em diferentes escolas e cursos online de inglês tradicionais, mas o mais comum é o método de gramática e tradução. Este método foca na aprendizagem da gramática e da estrutura da língua por meio da tradução de textos e frases. Os alunos analisam as estruturas gramaticais e traduzem entre o inglês e seu idioma nativo. Por acaso você já fez um exercício deste tipo? Ou deste tipo? Esse é o tal do inglês verbo to be, ensinado em escolas públicas. Conhecido por ser muito divertido e gostoso de estudar, ele também é ensinado em escolas de idiomas tradicionais, onde é enfeitado e apresentado de forma mais bonitinha. O problema com esse método é que ele incentiva constantemente a tradução entre os idiomas, o que pode criar uma barreira mental entre as línguas e dificultar a transição para o pensamento direto no idioma-alvo. Em outras palavras, para ser fluente, é importante ser capaz de pensar, falar e compreender em inglês sem recorrer à tradução constante. Isso é porque as estruturas gramaticais do inglês e do português não são equivalentes em muitos aspectos. As regras de concordância, conjugação verbal, ordem das palavras e outros elementos gramaticais podem variar significativamente entre as duas línguas. Em outras palavras, a língua inglesa não é um espelho da língua portuguesa. Esse aqui é um exemplo de que se traduzirmos algumas frases em inglês literalmente para o português, elas não fazem sentido. Nesse caso, é por causa de um phrasal verb, que é uma construção linguística comum na língua inglesa, que muitas vezes tem um significado figurativo, não podendo ser deduzido diretamente a partir dos significados individuais das palavras envolvidas. Na língua portuguesa, não há uma construção exatamente equivalente aos phrasal verbs do inglês. Agora veja essa outra frase. Isso aqui é outro exemplo, porque em inglês as frases têm estruturas diferentes, pois o adjetivo vem antes do substantivo. O meu ponto é que, se você quer ser capaz de se comunicar em inglês naturalmente, você precisa entender que a língua inglesa funciona de maneira diferente e exercícios de tradução e de gramática só são eficientes para combater a insônia. Primeiro, porque são chatos, vai me dizer que você nunca teve vontade de dormir enquanto estava fazendo exercícios de conjugação do present perfect. E segundo, porque eles trabalham contra o funcionamento natural do seu cérebro, que é especialista em detectar padrões, mas não em lembrar detalhes. De acordo com o livro The Mind Within the Net, de Manfred Spitzer, um renomado neurocientista, psiquiatra e psicólogo alemão, o Natural Approach é o melhor método para se aprender um novo idioma. Spitzer começa o seu livro explicando como bebês aprendem o pretérito no inglês. Surpreendentemente, eles primeiro aprendem alguns dos verbos irregulares mais comuns pela simples razão de que eles são bem comuns, como por exemplo os verbos went, came e etc. E depois de um tempo ouvindo essas palavras, eles gradualmente começam a desenvolver algumas regras e padrões de como os verbos em inglês funcionam, porque eles começam a ouvir mais e mais esses verbos com as letras E e D no final. Então eles começam a colocar E e D em verbos que não possuem E e D, como por exemplo come, eat, go, know e etc. Resumindo, depois daquele período inicial em que os verbos irregulares mais comuns são aprendidos, eles passam por um período onde eles são muito bons com os verbos regulares que levam as letras E, D no final. E só depois de alguns meses de exposição ao idioma, eles entendem que alguns verbos não levam ED no final. Esse é o padrão de aprendizado de crianças.
e estudos mostram que adultos aprendem do mesmo jeito. Porém, nas escolas, eles esperam que você grave todas as estruturas gramaticais e suas diversas exceções como se seu cérebro fosse um computador. Mas o que esse exemplo nos mostra é que para ser fluente em inglês, não é necessário estudar todos os tempos verbais, mas sim se expor ao idioma de maneira em que o cérebro se acostuma sozinho com essas regras, tornando o uso delas intuitivo. Nós não precisamos de lições específicas de gramática, mas sim de dar ao nosso cérebro o input necessário para formar os próprios padrões. Isso é pensar em inglês. Input. Essa é a palavra-chave para você que quer dominar um idioma. Input é uma expressão da língua inglesa que significa entrada. No contexto de aprendizado de idiomas, significa as habilidades de compreensão da língua, a leitura e a escuta. Se você quer falar inglês bem, primeiro você tem que desenvolver essa habilidade, porque somente com input que você desenvolve a compreensão de todas essas estruturas gramaticais complicadas do inglês. Esse processo acontece no seu subconsciente. Uma pessoa fluente em inglês sabe exatamente que preposição usar na frase "The girl is at school". Ela sabe que não é "The girl is on the school" ou "The girl is in the school", não porque a professora dela deu uma longa aula chata sobre o uso de preposições, mas porque ela já ouviu tanto essa frase ser falada que intuitivamente ela sabe a maneira correta. Do mesmo jeito que você sabe intuitivamente que quando você se refere ao guarda-roupa da sua casa, o artigo é masculino, mas quando você se refere à gaveta, é artigo feminino. Duvido que você se lembre exatamente a regra gramatical por trás disso. Agora um disclaimer. Não estou falando que aulas de gramática são totalmente inúteis. A gramática pode sim ser útil para sumarizar como esses padrões linguísticos funcionam, mas não é ela que vai fazer você falar da maneira correta. Essas escolas tradicionais focam excessivamente nesse método de gramática e tradução porque eles gostam tanto da companhia de seus alunos que eles querem mantê-los por perto durante anos. Inclusive, eu também gosto da sua companhia aqui no canal, então se inscreve, por favor, para receber novos vídeos. Mas enfim, o conhecimento está aí, e a internet democratizou bastante o aprendizado de idiomas, ao ponto que hoje você consegue aprender qualquer idioma que você quiser, sozinho, de graça e do zero. Resumindo, não são aulas de gramática que vão te ajudar a ficar fluente em inglês. Se você quer atingir o patamar de fluência, você precisa desenvolver o seu input, que são suas habilidades de escuta e leitura. É necessário saber desenvolver isso da maneira correta. Não é só ligar um vídeo em inglês e esperar que você aprenda automaticamente. Eu explico na prática como desenvolver o seu input em inglês sozinho, de graça e do zero nesse vídeo.